Boa noite. Bom, como a aula que a gente tinha feito sobre eletrônicos acabou tendo problema na hora da gravação, então eu vou fazer ela de novo, porque muita gente assiste ela posteriormente, né? A maioria não assiste no online, né? Então, deixa eu só colocar mais ou menos do que a gente vai falar. Então, primeiro eu queria trazer algumas perspectivas, né? Alguns pontos, por que é tão importante a gente cuidar com a exposição de eletrônicos das crianças. E depois, trazer soluções. Como que a gente pode concretamente trabalhar para tirar as crianças da tela, né? É claro que alguma exposição no tempo que a gente está hoje é impossível evitar, né? Mas a ideia aqui é a gente tentar diminuir. Tá 10 horas? Bom, 8 é melhor do que 10. Tá 8, 6 é melhor do que 8. Enfim, né? A gente trabalhar no sentido de tentar diminuir, tá? Então, deixa eu trazer alguns pontos. A primeira coisa que eu acho super importante a gente cuidar com relação aos eletrônicos é por conta da questão de estímulos. Então, as crianças, elas estão num período muito crítico da formação neurológica. E isso, a nossa formação de conexões, né, de sinapses, depende daquilo que a gente recebe de estímulo sensorial do meio ambiente. Né? Quando a criança está na frente de um eletrônico, de uma tela de tablet, celular ou televisão, ela está recebendo imagens em 2D, ela está recebendo som unidirecional, ela não está recebendo variações ambientais de temperatura, ela não está recebendo odores, todos os estímulos que ela teria numa vida natural. Né? E nós, apesar da nossa vida urbana e tal, nós fomos constituídos para recebermos estímulos naturais, né? Apesar da vida eletrônica ser cada vez mais uma realidade, a gente tem que lembrar que as relações humanas acontecem na vida concreta, né? A pandemia deixou muito claro que só Zoom, só Teams e aulas virtuais não alimenta a criança, né, do ponto de vista psíquico. Isso vale para os pequenos e também vale para os grandes, né? Os jovens estão sofrendo absurdamente com a falta de contato. Então, a vida entre seres humanos acontece no concreto, nunca no virtual, né? A segunda grande questão dos eletrônicos é a questão do movimento. Crianças, quando estão na frente de eletrônicos, elas estão paradas. E para formar esquema corporal, a criança precisa ir para cima, para baixo, direita, esquerda, frente, trás. Sem esses movimentos, a criança não percebe o próprio corpo, ela fica anestesiada. Um exemplo que todo mundo já viu alguma vez na vida, se não com o filho, com alguém, é a criança que não quer ser alimentada recebendo comida. A criança está tão anestesiada na frente da televisão, ela nem percebe o corpo que ela come e ela nem mastiga. O risco de engasgue é muito maior quando a criança é alimentada na frente das telas. Né? Então a criança precisa formar esquema corporal. E o esquema corporal é a base para a nossa saúde psíquica. Sem a gente ter uma boa relação com o nosso corpo, uma boa percepção do nosso corpo, a gente não tem uma saúde mental na sua plenitude. O terceiro ponto, eu acho que esse é o menos comentado, né, que eu acho super importante a gente falar, é a questão do tipo de conteúdo. Né? Então, assim, primeira coisa, criança não sabe a diferença do que é real do que não é. Não é porque é um desenho animado que a criança entende de verdade que aquilo não acontece. Meu filho, João, com muita, mas muita frequência mesmo, ele assiste um desenho e ele diz, mamãe, isto é verdade, porque o desenho tal disse. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a criança tenha conteúdos adequados. Mas mesmo quando os desenhos são melhores, que não trazem violência, que não vão contra os nossos valores pessoais, tá? A gente precisa olhar para as expressões faciais. Os desenhos animados, em geral, são caricaturados. E as nossas expressões faciais, elas são compostas nesse triângulo. Eu já acho que já devo ter falado isso quando eu falo de brincadeira, porque isso é uma coisa muito importante para mim. E a criança, quando ela está assistindo desenho animado, ela vê uma imagem exagerada.
Quando ela vai para a vida concreta, onde as relações humanas acontecem, ela não percebe a sutileza das emoções do outro, porque ela não está acostumada, ou ela está cada vez menos acostumada. Quanto mais tempo eu fico na frente da televisão, mais eu estou formando as minhas redes, as minhas sinapses em cima desse estímulo. Né? Então, a criança não percebe quando o outro está irritado, a não ser quando o outro estiver excessivamente irritado. Ela não consegue perceber quando começa. Né? E isso tem aumentado as dificuldades escolares. Claro, esse ano a gente não teve muito essa questão, porque a gente está no virtual, mas era bastante frequente eu receber queixa escolar dos meus pacientes. Eram pacientes que vinham muitas vezes por indicação da escola, crianças que não estavam sabendo se relacionar com o outro. E muito tem a ver pela incapacidade de perceber a emoção do outro. Né? Então, assim, para mim, esses são bons motivos para a gente tentar reduzir ao máximo a exposição de eletrônicos. Outros estudos estão chegando muito pautado nas redes sociais, tá? Temos também a questão de YouTube, mas redes sociais especificamente, o YouTube também entra nessa categoria, mas as pesquisas que eu li são muito recentes e ainda inconclusivas, né? Falam muito mais de crianças maiores do que crianças menores, porque, em geral, crianças menores não estão nessas redes, graças a Deus, mas é a quantidade de estímulos numa única tela tem dificultado as crianças a processar a informação. Então, como é muita informação, elas perdem muito rapidamente a concentração. E aí, na hora que ela precisa sair desse universo, redes sociais, e ir para o mundo concreto, para o mundo acadêmico, para a escola, para aprender letras, números e outros conteúdos, elas não estão dando conta, elas ficam sem paciência. Então, sabe aquela coisa da gente ficar fazendo assim no Instagram? Pois é, isso está treinando o cérebro deles de uma forma que o nosso cérebro não foi treinado. Se a gente já não lê mais textão, imagina essa molecada na época do vestibular deles ou qualquer sistema que seja. Eles não estão conseguindo. A gente precisa cuidar disso. Então, dei um panorama geral. Agora eu quero trazer soluções. Eu sei que não dá para a gente tirar tudo. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa que eu sempre recomendo é tenha uma rotina consciente. Veja em que momentos você mais precisa que eles estejam no eletrônico para que você possa fazer outras coisas. Então, não gaste o tempo que você não precisa colocando eles nos eletrônicos. Deixa para o momento que precisa. Aqui em casa, a hora mais difícil é a hora de fazer a janta. É o horário mais tumultuado. As crianças já estão cansadas, elas já estão mais irritadas, e eu preciso cozinhar, ou meu marido precisa cozinhar. Então, é a hora que a gente escolheu para ser o horário da televisão, né? O celular, a gente não tem uma hora fixa, né? A gente evita ao máximo, mas o que acontece? Eu trabalho muito no Instagram, trabalho aqui no Zoom, então, eventualmente, eles olham junto uma coisa ou outra, mas a gente tenta ao máximo trabalhar longe deles com os eletrônicos, tanto eu quanto meu marido. Essa é a segunda dica para diminuir a exposição das crianças. Tente trazer o máximo do teu contato com os eletrônicos para momentos que você não estiver com ele. Ah, Carol, mas eu preciso trabalhar. Então, eu também. Mas eu faço o máximo que eu posso na vida concreta. Então, eu faço semanalmente 7 posts para o Instagram, um artigo para o meu blog, um artigo para o LinkedIn. Tudo isso eu escrevo à mão e depois eu digito rapidamente, tá? Você precisa fazer isso? Não. Eu estou dizendo como eu faço, tá? Então, eu tento ao máximo trabalhar no concreto. E aí eu uso menos o eletrônico. Além dessas duas questões, né? Uma grande queixa que eu recebo bastante é a questão, tá, Carol, eu tirei. E o que eu faço com eles? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente se aproveita pouco, e eu bato sempre, é trabalhos da casa. Né? As crianças podem e devem ajudar nas tarefas domésticas. Enquanto eles estão fazendo a cama, eles não estão olhando o celular.
Além disso, eles participam da organização da casa, assumem responsabilidade e vão entendendo qual é a regra do jogo, né? Eles podem lavar a louça, dependendo do tamanho, eles podem secar a louça, colocar a mesa. Existe uma série de atividades de uma casa, a gente cuida de casa, a gente sabe o quanto é trabalhoso. Então, a gente pode começar a colocar essa galerinha para fazer. A outra coisa que eu gosto muito são trabalhos manuais. Então, trabalhos manuais não é só tricô, crochê e costura, né? Então, por exemplo, para os pequenininhos, bem pequenininhos, tem uma lã, chama lã feltrada, né? É uma lã de carneiro, colorida ou não, às vezes é pura. A criança pode simplesmente mexer com água e sabão nela e fazer bolinhas. Isso é um trabalho manual, tá? Outra coisa que as crianças podem fazer é fazer a massinha a partir do trigo. Também é uma atividade manual, né? Então, eu pego água morna, farinha, óleo e sal. Misturo, se eu quiser, eu posso ainda pôr corante. E deixo a criança brincar. Outra coisa que eu faço bastante aqui em casa, aquarela. Não é pintar de aquarela, isso também nós fazemos quando for dar a segunda orientação, a próxima orientação, que é artes, a gente vai falar. Mas é fabricar a aquarela. Então, como que eu fabrico a aquarela? Eu pego um pigmento em pó, urucum, chá de uva, clorofila, enfim, eu pego lá, eu compro, tem um outro que chama chá azul, que é lindo, amor. Eu pego esse pozinho, tá? Aí eu vou misturar nesse pó, até dar consistência, uma mistura feita com água, pouca água, mel e a clara do ovo, tá? Aqui em casa, a gente não faz com a clara do ovo, porque a mel é alérgica, tá bom? Mas a gente usa linhaça. Então, para quem é vegano, opção também fazer com a linhaça, e aí estamos livres dos alérgicos, porque minha filha não pode manipular. Então, você vai fazer uma misturinha com isso e vai adicionar no pigmento. Ela vai ficar meio pastosa, você vai colocar num potinho. Eu, como não tinha potinho, no plena pandemia, não tinha como comprar, eu usei concha, tá? Serve qualquer coisinha para pôr, deixa secar. Às vezes leva um dia para secar. Só essa fabricação já levou 1 hora, né? Depois tem que arrumar a bagunça, guardar, enfim. Então, esses são alguns exemplos de trabalhos manuais que a gente pode fazer. Tem vários. Tem os mais sofisticados, tricô, crochê, que aí pode pegar vídeo no YouTube, o adulto, e ensinar para criança, se quiser. Por exemplo, com a lã cardada, também dá para fazer feltragem de agulha. Isso eu não recomendo para os muito pequenininhos, mas a Mel tem 4 anos e eu já faço com ela com supervisão, tá? Então ela vai só... Eu tô sempre junto, claro, não é algo que dá para deixar ela fazendo, né? Mas ela já consegue fazer. Mas a Mel tem uma boa coordenação motora fina, então não me preocupo tanto com a idade para atividade, mas com o próprio desenvolvimento da criança. Então, uma criança que já tem um bom desenvolvimento na ponta dos dedos poderia fazer a feltragem, tá? O ideal para essa de agulha é para uma criança de 6 a 7 anos, mas, como eu disse, a Mel já faz, tá? E aí, gente, tem um monte de outras possibilidades de criatividade, tem bons perfis no Instagram que dão sugestões, desde a Steph Machado, que coloca um monte de coisas com craft que dá para fazer lindo, até word card nos Estados Unidos, enfim, tem 1000 ideias para olhar. Brincar com trabalhos manuais feitos a partir de reciclados é outra grande possibilidade. Entrando nos reciclados, e até eu já apontei, uma outra atividade que nós podemos oferecer para crianças são artes. Artes é maravilhoso. Então, aqui em casa, como os meus filhos estudam em escola Waldorf, a gente usa um giz de cera, que é de cera de abelha mesmo. Então, existe uma marca internacional, alemã, a Stockmar, e existe uma outra marca nacional, de uma galera super
ultra bacana, que é a Apscor. A qualidade é muito similar, mas considerando que a Apscor é nacional, né, é uma empresa que está lutando para oferecer produto com bom preço e de qualidade. E considerando ainda que a Apscor tem uma conduta ética impecável, minha recomendação, Apscor. Então, papel, giz, é uma possibilidade. Aquarela. Essas duas marcas também oferecem uma aquarela de outra qualidade. É uma aquarela líquida, usada nas escolas Waldorf. Precisa ser essa? Não. Elas têm qualidades, porque elas são feitas com produtos naturais, elas oferecem um odor, é um estímulo que a criança não costuma receber naquela aquarelinha de mercado, né, de papelaria, mas a gente tem que trabalhar com as possibilidades, com a realidade. Então, melhor uma aquarela sintética e sem cheiro do que um eletrônico, tá? Assim como é melhor um giz de cera de abelha, mas não tendo, vale usar o giz de cera da papelaria mais próxima de casa, tá bom? Acho que a gente tem que trabalhar assim, tipo, redução de danos, né? Lápis. Os lápis muito finos, só tomar cuidado para a criança já ter uma boa coordenação motora para usar, porque senão a gente acaba estimulando uma criança muito pequena e aí ela perde, né, ou ela se habitua de uma forma incorreta e na hora que ela for para a escrita ela está com essa dificuldade na coordenação motora fina. Bom, artes. Trabalhos manuais. Aí uma coisa que eu não sei por que é tão difícil hoje em dia. Brincar livre. É assim, na última aula que ficou gravada, eu falei um pouco sobre o brincar livre. Gente, isso é fundamental para a criança desenvolver a habilidade de se entreter com a própria imaginação. A criança precisa. Então, o que a gente pode oferecer? A gente oferece para a criança elementos com cena, né? Então, a gente pode montar a cena ou pode deixar os elementos para a criança montar a cena. Então, no fim de semana passado, nesse fim de semana, né? Ontem, a gente estava com uns amigos em Gonçalves, amigos muito próximos e tal, e tinha um rolo de papel craft e canetinhas, né? A brincadeira do meu filho e do amiguinho dele poderia parecer arte, mas não era. Era um livre brincar, porque eles estavam desenhando uma fábrica de fabricar coisas. Eles construíram num rolo de papel uma linha de produção de máquinas que fariam tudo. Então, meu filho fez um carro aspirador de lixo na rua, um helicóptero aspirador de lixo, ele fez uma máquina que constrói máquinas, ele fez... Gente, era uma infinidade. Então, eles brincavam, vamos brincar de bugiganga? E aí eles iam e desenhavam. Ninguém deu a letra do que eles tinham que fazer. Eles simplesmente brincaram. Era aquilo que eles precisavam naquele momento. Neste momento de pandemia, as crianças estão precisando dessa magia, desse poder de interferir no mundo. Eles gostariam, e eu vejo isso com bastante frequência entre várias crianças com quem eu tenho contato, essa necessidade de uma solução. Eles estão brincando livre e estão elaborando. Enquanto as crianças estavam brincando de fazer bugiganga, ninguém pediu eletrônico, né? A última dica ligada com isso, assim, fortemente, né? É uma coisa um pouco difícil na pandemia, e aí é uma dica que vale para, assim, o que der, tá? É outra criança. Assim, eu sei que tá super punk, gente, assim, a gente também tá em isolamento, temos visto um amigo ou outro, um familiar ou outro, mas ter vida social, minimamente, faz bem para a saúde psíquica das crianças. Eu sei, é uma decisão individual. Cada um sabe o quanto pode, qual é o risco disso, quem é a pessoa com quem pode,
né? Mas, se possível, tenham essa alternativa, né? Em espaço aberto, em espaço que as crianças possam interagir. Elas não conseguem, é fato, elas não conseguem manter o distanciamento. Então, assim, as pesquisas que eu li sugerem, né, indicam que crianças não são tão transmissoras como se pensava no começo, né? Não estou defendendo aglomeramento, não é isso, mas uma ou duas crianças com certa frequência que a criança possa brincar é bastante saudável. Ela, assim, a saúde psíquica também interfere no nosso sistema imunológico. E isso é parte fundamental para evitar pegar o coronavírus. A gente está com o sistema imunológico, ou se defender dele, se pegar, né? Então, eu sei que é polêmico, eu sei que é uma decisão individual, mas sem aglomeração, eu sugeriria um primo, um vizinho, alguma criança, não espalhar, né? Sempre crianças diferentes, mas um grupo pequeno com quem a criança possa conviver. Tá bom? Eu vou abrir, então, para as perguntas. E na hora da edição, fiquei tranquila, eu corto a partir de perguntas. Quem não gosta de aparecer, eu sempre sei que tem gente que não gosta. Tá bom? Então tá.